Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje George Miller retorna ao mundo de Mad Max com Furiosa, uma saga Mad Max. Mas afinal, vale o ingresso? Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora. Aperta em inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa o teu joinha aí, claro, comenta conosco. Você já assistiu, não assistiu, você tá interessado, não tá? Você curte a saga? Comenta aí com a gente. Tadinha da Momo, ela tá sem ar, começa toda empolgada e o ritmo vai diminuindo. Tadinha. Precisamos fazer aqui uma observação antes de mais nada, né? Não sei qual é. Esse não é bem o estilo de filme que nós curtimos. Não é meu estilo de filme, né? não é. A gente precisa deixar isto claro aqui, mas isso também não vai atrapalhar a nossa análise isenta. Profissional. Eu ia falar semi-profissional, né? Mas enfim. Em Furiosa, uma saga, meu Deus do céu, Mad Max, a gente tem então a prequel, né? A história que se passa antes de Mad Max, a Estrada da Fúria, que fez um grande sucesso, apesar da polêmica na época, porque aquela galera de sempre, né, começou a reclamar: o filme é do Mad Max, e tiraram o Mad Max pra botar uma mulher, agenda woke, pararatibum, cacete A4, enfim. E aí a gente tem, a verdade é que a Charlize Theron roubou a cena no filme, né? Ela entregou... Não, mas era pra roubar mesmo, porque o filme era dela. Sim, mas aí ela podia fazer uma atuação de bosta e não foi o que aconteceu, né? Ela consegue segurar bem o peso da importância da personagem dela, a ponto de resolverem fazer o filme sobre a origem dessa personagem. E aí a galera começou a ficar com medo, porque geralmente quando você vai fazer origem de personagem que ninguém pediu, dá bosta. E aí a galera começou a polemizar de novo, porque não vai ser a Charlize Theron, vai ser a Anya Taylor-Joy. O que eu já fico pensando assim, meu anjo, se vai ser um filme sobre como a Charlize Theron, né, a Furiosa chegou no ponto que chegou sendo a Charlize Theron, não dava pra ser a Charlize Theron, uma vez que não dá pra rejuvenescer a moça, né? Por mais que exista a técnica nos cinemas... também se vão reclamar. Ia falar, não ficou bom, ia correr o risco de não ficar bom. Então foi necessário buscar uma outra atriz. E aí você tem a Anya Taylor-Joy. Mas as pessoas têm muito tempo livre, meu pai. Acho. Eu fico invejando. Porque se eu tivesse esse tempo livre, nossa, eu ia usar ele muito melhor do que ficar polemizando na internet, com certeza. Com essas coisas, né? Não, polemizaria com a internet com nada. Não? Eu faria coisas mais interessantes. Tu tem uma perninha na polêmica. Não. Eu prefiro estar assistindo filmes e séries e estar alimentando a minha alma de coisas boas. Entendi. E aí, na verdade, seria impossível a Charlize Theron estar nesse filme desde o início, porque o filme volta lá na infância da Furiosa, né, mostrando que a Furiosa, na verdade, fazia parte de um grupo que vivia num lugar super diferente do deserto, que é que a gente tem toda a saga Mad Max. Um lugar verde. Um lugar com floresta, com animais, com água, enfim. E aí, por isso... Um oásis. Isso vai gerar um fator complicador na infância dela. Isso vai fazer com que ela passe por uma situação traumática e vai encontrar a gangue do Dementos, que é o personagem do Chris Hemsworth, que está com o nariz enorme, né, que é para tentar deixar aquele homem lindo com alguma coisa bizarra na aparência dele e fazer jus ao universo do Mad Max. A única coisa que eu particularmente não gostei do filme é realmente a caracterização do Chris. Porque, assim, o nariz tá ok, mas pra mim grita falso o tempo inteiro. E o fato de ele estar com cabelo longo e barba longa me lembra o Thor o tempo todo. E aí me lembra o Thor gordão, sabe? Aquele mais aquela fase mais gordão. Eu acho tão diferente, gente. Eu não acho não. Aí depois botaram uma capa nele ainda, e essa capa, então, depois ela fica de uma cor, enfim. Fica vermelha. Me lembra demais, e aí me incomodou isso, mas é o único senão que eu falo desse filme. Porque como um todo, o filme pra mim é muito interessante. Tem um roteiro muito bom, ele cria uma camada dramática interessante a partir da apresentação, né, da personagem, do mundo onde ela vivia, e depois você vai fazendo a sequência dos diferentes mundos, conforme ela vai crescendo e vai evoluindo. E isso é muito bem feito, muito bem escrito. E acredito, inclusive, que o filme tem uma gama de personagens, como um todo, das mais interessantes do Mad Max.
Tá? Muitos você já viu no Estrada da Parafura, Não, mas eu né? acho que... E tem outros que vão surgir. Sim, Né? e eles estão aprofundados como um todo. Eu acho que o filme somou. É uma das raras situações que eu posso dizer que um filme de sequência, pra mim, é o melhor do que até mesmo da Charlize. Gostei mais desse do que o da Charlize. Achei que ele conseguiu aprofundar, conseguiu trazer mais coisas, conseguiu somar a trama. Esse tem mais roteiro, né? E assim, e ao mesmo tempo que ele tem mais roteiro, tem mais história, ele não deixa de ter menos ação. Isso que é uma coisa incrível. Eles conseguem equilibrar isso de uma forma muito interessante. Eu quero dizer um ponto primeiro pro seguinte, pra montagem. Cara, porque assim, as cenas de ação são muito longas. Sim. 10 minutos, 15 minutos talvez, de cenas de ação non-stop. Porém, você vai ver isso em vários ângulos diferentes, onde você vai ver muitos detalhes. Detalhes de tudo, desde um soco, de um olhar, de uma bomba, de um... Você vai ter vários detalhes. E nisso eu acho que eu tenho que dizer que a montagem é sensacional. Porque ela não tira o ritmo, ela acompanha a velocidade que o carro está, onde está tudo acontecendo ao mesmo tempo e você consegue ter uma visão de imersão dentro das cenas, porque você vê muita coisa acontecendo. E de diferentes ângulos. Isso é uma coisa sensacional e ponto também para a direção, sem dúvida nenhuma. Com bastante efeito prático, né? Sim! E tem uma cena ou outra ali, e não chega nem a ser nas cenas de ação, isso é curioso, mas uma cena ou outra que acontece ali que tu percebe um certo chroma keyzinho ali, que ficou meio estranho. Mas existe alguns momentos também que você vê que a chroma key, que a cena está altamente estilizada, mas é de propósito, porque são cenas que o George Miller escolheu, vou transformar isso daqui num quadro vivo. E aí ele faz isso em várias cenas, não fica excessivo apesar de ser em várias, e são cenas muito bonitas. O domínio que ele tem da fotografia do filme, claro que não é só ele, né, o diretor de fotografia também, que me desculpem, mas eu não lembro o nome agora. Mas assim, eles sabem muito bem a fotografia que eles estão usando, para a cena que eles estão usando, com o que está acontecendo. Foi que a Ana falou assim, tem uma cena de ação envolvendo um caminhão. Cara, a coreografia daquela cena é algo bizarro. E aí, ponto também para o coreógrafo de dublês, para a coreografia de lutas, assim, porque apesar de você ter um filme sobre motos e carros, né, sobre velocidade, você precisa, em alguns momentos você vai ter lutas físicas, né? E até mesmo as explosões do que vai acontecer e das pessoas que vão cair do carro, vão cair do... Então, assim, muito, muito crível. A própria forma depois como o dublê cai no chão e se machuca e fica o corpo estendido. Muito bem feito, realmente. Então, assim, de novo, é um trabalho de equipe incrível. Eu também quero dizer que eu adorei a fotografia também. O filme é muito bonito. E aí eu vou te falar mais bonito que Duna. Pra mim, desculpem quem é fã de Duna. Então, se tu quer ver um filme de deserto bonito, veja Furiosa. É uma beleza que me agrada mais do que a beleza de Duna também. É menos estéril, é muito mais rica, apesar da pobreza que aquele povo vive, né? Da miséria que o povo vive. E outra coisa que é importante dizer, que todo mundo já falou também, mas a direção de arte, toda a parte de caracterização dos personagens, fez um trabalho belíssimo. E aí todos os personagens, mesmo os personagens secundários, você vê que teve um cuidado, um capricho, um detalhe em cada pedacinho de coisa que vai aparecer na tela. E isso, quando vai pro telão, com uma montagem maravilhosa e sem dúvida nenhuma, com a direção de fotografia, fica tudo somado por um espetáculo. Então, assim, mesmo eu não curtindo esse tipo de filme, é um filme sensacional. Eu gosto da trilha sonora, porém eu sinto falta de um metal, de um heavy metal, de um rock mais pesadão, que acho que combinaria muito. Eles usam muito o som de motor, né? Quando eles querem botar assim alguma coisa, eles usam muito o som de motor. Eu nem lembrava, mas eu tava assistindo uns vídeos da galera falando, né, que teve polêmica quando a Anya Taylor-Joy foi escolhida. Gente, a Anya Taylor-Joy é uma baita atriz, gente. Mas ela só faz filme de terror. Gente, os filmes de terror que ela faz não é filme bobinho, é filme que exige dela. Entendeu? E ela entrega. Na Bruxa, a personagem dela sofre o filme todo. Entendeu? E ela tem que fazer uma garota que tá na inocência ainda de uma vida super religiosa, que vive junto de
de imigrantes, e aí ela precisa começar a morar sozinha na floresta, a família dela vai se destruindo, e ela ali no meio daquilo tudo, sem entender nada. Pô, ela já mostrou que é uma boa atriz, tu ainda fica com dúvida se ela vai entregar um bom personagem aqui nesse filme? É claro que ela vai entregar, gente. Assim, é claro que ela vai ter um momento apenas assim, que ela tem grande grande presença física, na questão das lutas físicas, né? Lembrando que o filme, ele, como é um filme de apresentação da Furiosa, ele vai também ter um grande momento da infância dela, onde você vai ter uma outra atriz, desculpa, também não lembro o nome dela, mas excelente atriz, e depois... É curioso, porque apesar de não ter nada a ver, lembra muito, né? Ela se parece. E aí depois você vai ter ela mais velha, né? Ela é uma menina frágil, ela é magrinha, miúda, baixinha. Porém, exatamente por causa disso, ela vai conseguir ter uma agilidade ali nas cenas. Isso vai ser usado, o tamanho do corpo dela vai ser usado para exatamente, até porque ela está vivendo aí como se ela fosse uma adolescente ainda. Depois ela ficando um pouco mais velha, mas dentro desse crescimento, perfeitamente... cabível o tamanho que ela tem, a altura que ela tem. Já Alice é mais corpulenta, é mais mulherão? Mas como ela está vivendo ainda nessa fase, né, você vai ver ela desde criança até ficar mais adulta, acho que é perfeitamente crível, cabe, encaixa perfeitamente e ela entrega. Isso que é o mais importante, ela entrega. Apesar dela fazer um tipo de olhar que às vezes me incomoda, que é aquele olhar de baixo para cima, mas, apesar desse tipo de olhar, pra mim tá... Não é de cima pra baixo? De baixo? É de cima pra baixo, assim, fica olhando assim. É, tu falou de baixo tipo pra cima. Falei errado. De baixo assim pra cima. Tá sempre olhando assim com o olhar meio desconfiado. Não, fica assim, com a cabeça mais baixa, assim. Esse tipo de olhar me incomoda. Acho meio que cômodo pro ator fazer esse tipo de olhar pra dizer que é força ou estranheza. E ela consegue passar, mas eu particularmente não curto esse tipo de olhar. Eu acho o seguinte também, o universo do Mad Max sempre foi expandido ao longo dos filmes, né? Você tem lá a Cúpula do Trovão, por exemplo. A Estrada da Fúria já expandiu isso, e esse aqui expande ainda mais. Eu acho que abre a porteira para você fazer quantos filmes você quiser do universo Mad Max sem que tenha um Mad Max. Né? E aí o próprio nome do filme já fala isso. É uma maneira de poder ligar para as pessoas entenderem do que está acontecendo, mas também já avisa, ó, a gente pode fazer o que eu quiser aqui agora, porque é Furiosa, a saga Mad Max. O que ele quiser botar na saga Mad Max agora, se ele quiser pegar a história de um personagem que estava lá na fábrica de munição, por exemplo, ele vai poder fazer, porque é só botar lá a saga Não, saga e Mad tá Max. tudo muito rico. E os personagens secundários muito interessantes. Então, se você quiser, a partir dali, desenvolver um derivado, que eu acho, inclusive, gente, os derivados são muito melhores do que você de alguma forma, matando a galinha dos ovos de ouro, sugando ela ao máximo. Então, eu prefiro muito que você derive e expanda do que você tá pegando aquele personagem ali, vai até o fim, até a última gota. Talvez a Furiosa possa ter ainda mais algum filme, não sei se caberia ainda. Mas, sem dúvida, no universo ainda cabe muita coisa. E aí, pra mim, eu iria assistir. Acharia interessante, me interessaria ver mais sobre esse universo. Porque aí você tem um terceiro elemento aí nessa história toda, que nem é o Mad Max e nem é a Furiosa, é esse mundo, né? Que cada vez está ficando mais interessante. Então esse mundo pós-apocalíptico, enfim, ele está cada vez mais interessante. E então pode ser que seja, para mim, quase que um terceiro fator de interesse, muito mais do que só o Mad Max ou a Furiosa, o próprio universo criado ali. Afinal, vale ingresso? Vale ingresso, pipoquinha, refrigerante, vale sim. Eu também acho que vale refrigerante, a pipoca, o ingresso. E olha, de novo, são pessoas que não curtem tanto esse estilo de filme. Apesar de eu gostar ainda mais de ação do que a Ana, esse estilo de ação não é um estilo que me agrade tanto. E mesmo assim eu estou dizendo aqui para você que vale o ingresso. Porque competência a gente reconhece, apesar de não ser nosso estilo. É isso aí. Isso. Valeu, até a próxima. Até o próximo vídeo.